Shalom, glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui no Devocional. Estamos em Romanos capítulo 11 e eu quero te convidar agora a gente orar, entronizar aquele que é o dono de tudo, o dono de nossas vidas. Vamos orar? Querido amado Espírito Santo, Tu és o Deus real, o Deus de nossas vidas, a quem amamos, a quem bendizemos o Teu nome, a quem nos rendemos, a quem glorificamos, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Elohim, o Deus que está no controle de todas as coisas, Kadosh, um Deus Santo, Eolam, o Deus Eterno, Jeová Jireh, o Deus de provisão, Jeová Rafa, o Deus que cura, Tu és, Senhor, o Chamar, um Deus presente, Tu és, Senhor, o Tissa de Kenura, a nossa justiça, Tu és, Senhor, Jeová Jireh, Senhor, Tu és Jeová Nissi, a nossa bandeira, Senhor, Tu és o nosso Deus, o Deus de nossas vidas, Senhor, o Deus a quem amamos, em quem entronizamos, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Leão da tribo de Judá, aquele que era, Senhor, aquele que é e aquele que há de vir. A Ti seja dada, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Eis-nos aqui, Senhor, declaramos que nós somos Tuas, Senhor. Nossa mente, nosso coração estão cativos agora à Tua voz. Espírito Santo, fala conosco. Em nome de Jesus, nos traz revelação do alto. Em nome de Jesus, tira toda cegueira espiritual, tira toda trava de nossos olhos, todo empecilho, Senhor, todo obstáculo que não nos deixa Te ouvir, Senhor, tira o tampão de nossos ouvidos, nos faz mulheres espirituais, Senhor, e que isso seja, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Que possamos, Senhor, cada vez mais galgar, Senhor, lugares altos, andar de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Que possamos, Senhor, refletir a Tua glória aqui, que as pessoas olhem para nós, Senhor, e possam ver Jesus, que possamos ter o amor de Jesus, a compaixão de Jesus, perdoar como Jesus perdoou, tudo que Ele nos ensinou, Pai, que possamos praticar. Essa é a minha oração, Deus, que a gente não leia por ler a Bíblia, que a gente tenha a revelação e que a gente coloque em prática, Deus, em nome de Jesus. Nos faz, Senhor, essas mulheres para andar no sobrenatural, Pai. Não importa o que as pessoas andam dizendo de nós, Senhor, a Tua opinião é a mais importante. Então, em nome de Jesus, fala, Espírito Santo, fala que nós estamos aqui para Te ouvir. Amém? Aleluia, glória a Deus. Muito feliz de compartilhar com você a palavra de Deus. Muito feliz que você está aqui para ouvir a palavra, porque a palavra diz, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós estamos aqui, né, com isso. E que a gente não só ouça, mas que a gente pratique, que seja um hábito de vida. A gente lê a palavra de manhã e de noite, falar com Deus, estar em oração, estar ali em clamor por Ele, intercedendo, colocando nossa família, porque a nossa família é projeto do diabo, de que caia, de que destrua. Nós estamos na mira de Satanás, mas você precisa saber que você tem o Todo-Poderoso que mora dentro de você. Que você é toda poderosa por isso, porque Deus decidiu morar dentro de você. Então você tem um grande poder dentro de você. Você é filha do Deus Altíssimo. E você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Amém? Então vamos lá. Capítulo 11 do livro de Romanos. Paulo tem falado tanto, tem me ministrado tanto, tem sido tão abençoador para mim esse livro. Para mim tem sido até muita revelação. Eu lembro que antes eu tinha medo de ler, porque eu achava que Paulo era muito feroz, né? Dava muita cajadada, que eu não estava pronta. Eu não tinha medo do Apocalipse, eu tinha medo do que Paulo tinha para falar. Mas glória a Deus que a gente não tem que se esconder, né? Não tem que se esconder atrás do pecado, não tem que ficar ali, eu prefiro não saber. A gente tem que ter mesmo uma revelação e tem que ter transformação de vida. Amém? Capítulo 11. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Olha, essa é a procedência de Paulo, né? Ele está falando isso porque ele está falando muito sobre as leis, sobre os judeus, né? Sobre o seu povo de Deus, mas que mais do que ser judeu precisa, né, entronizar o judeu dentro dele, né, que é o Jesus Cristo. Precisa não só viver de acordo com a lei, mas ter intimidade com Deus. Paulo bateu muito nessa tecla. Então vamos lá. Ele está falando, eu sou judeu, eu sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias
clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta de Deus? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. E assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. E se fosse a graça, já não seria graça. Bom, muitas pessoas acham que a salvação vem pelas obras, né? Falam de caridade. Caridoso, eu e você, a gente tem que ser mesmo. Ajudar o outro, ter empatia, tá ali realmente no que a gente puder fazer, tá ajudando, e tem que ser mesmo. Mas isso não salva ninguém. As obras não salvam. É realmente pela fé, pela graça de Deus, porque Jesus, ele morreu na cruz por mim e por você. E quando a gente reconhece isso e crê com o coração e confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, aí sim vem a vida eterna, aí sim vem a salvação. Amém? Então não é pelas obras, é pela graça, a graça de Deus, a graça do sangue do Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Ok? Já fomos para outro lugar. Peraí, rapidinho. Deu uma virada aqui. Pronto. E você viu que Deus, né, ele na época ali de Elias, ele teve o remanescente, ele falou que guardou 7.000 profetas que não se dobraram de Baal. E também Paulo está falando sobre esse remanescente que Deus guardou ali, uns judeus, uns israelitas também para ele, mas que não é pelas obras, é pela graça que vem a salvação. Versículo 7. Quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver. As suas costas fiquem encurvadas para sempre. A gente viu aqui, né, Paulo falando. Deixa eu voltar aqui que a gente já está entrando em outro lugar. Ele está falando sobre os remanescentes de Israel. Vamos seguir aqui. Novamente eu pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Eu estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto o meu ministério, na esperança de que alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar algum deles, né? Paulo, ele foi levado justamente para os gentios. Ele primeiro foi para os judeus, mas os judeus não aceitaram, não quiseram ouvir. Inclusive doía no ouvido dos judeus quando Paulo falava, né? Porque Paulo falava de Jesus. Mas aí Paulo foi levado para os gentios e de alguma forma, quando ele salvava um gentio, ele também queria salvar os judeus. E se ali provocasse algum ciúme judeu e dissesse: peraí, mas eu sou o povo escolhido, deixa que eu quero a salvação aqui, deixa eu te ouvir, Paulo. Então ele está falando isso. Esse era o ministério dele. E a propósito de vida dele era de falar de Jesus e de ter muitas vidas ali salvas para a honra e glória do Senhor. E o seu propósito, você já sabe? Já sabe o que Deus quer com você, para onde Ele te enviou, o que Ele quer que você faça? Porque eu tenho certeza que no dia que você estiver no centro da vontade de Deus, as coisas vão fluir, as coisas vão funcionar, vai dar certo. Então busque no Senhor isso, porque eu quero ver você prosperando em todas as áreas de sua vida, seus relacionamentos, na sua saúde, no seu ministério, nas suas finanças, no seu trabalho, nos seus estudos, tudo que você fizer, que seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos seguir aqui. Paulo fala sobre a plenitude, né? Eu estou falando a vocês, gentios, visto provocar ciúme, versículo 15. Pois se a rejeição deles é reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida eterna entre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, for enxertado entre os outros,
e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Paulo está dando aqui um exemplo, né, de como isso funciona, né, que os gentios eles não podem ficar ali se gloriando, você é judeu, mas eu tenho salvação. Não, porque quem está sustentando ali a base da raiz são os judeus, é o povo de Israel, né, então eu não posso ficar tirando onda, né, tirando ondinha com isso, porque quem sustenta ali é a raiz. E o Senhor é a base de tudo, né, o Senhor nos sustenta. Ok, cortado do versículo 15 e 20. Está certo? Não. 19. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles porém foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade com você, desde que permaneça na bondade dele, e de outra forma você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Bom, aqui está falando sobre os ramos enxertados e falando de oliveira e de raiz e de tantas coisas. Paulo quer nos trazer o exemplo, né, e que o Espírito Santo possa te ministrar e trazer a revelação disso. Porque nós somos esses ramos enxertados, né? Nós estamos ali, mas o Senhor está nos sustentando em tudo. Em nome de Jesus, eu creio que você está ali firme e forte em Deus, amém? Vamos seguir aqui, versículo 25. Irmãos, não quero que ignore esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. E assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graça e desobediência deles, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sobre a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Amém, eu creio, né? Tá falando de todo Israel ser salvo, né? Amém, glória a Deus. Bom, então estamos terminando esse capítulo, tem um hino de louvor a Deus, então vamos lá. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, o Senhor não me escolheu para ser levita na casa do Senhor, mas nós podemos adorar o Senhor. E eu te convido para continuar aí em adoração ao Senhor, colocar seu coração diante dele que você possa adorar. Em nome de Jesus, você é uma adoradora, você foi chamada para adorar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Grande beijo, amo você.